Você pode colocar velas nas cores que eu já citei, nas cores que a sua doutrina prega. Se você não tem uma doutrina específica, se você não sabe que cor de vela, use a vela branca. Lembra do que eu disse? O importante é a chama da vela e a intenção que você coloca. O importante é a chama e a intenção que você coloca. Você pode colocar otás de Xangô. Quais seriam os otás de Xangô? Seixo de rio, olho de tigre, quartzo marrom. E você pode adquirir nessas casas de comércio. Eu até tenho uma filha de santo que tem um ateliê de pedras, e ela vende pedras realmente boas. Ela vende pulseiros de olho de tigre, colares de olho de tigre, vende olho de tigre bruto, vende quartzo marrom bruto, vende lapidado, ou seja, rolado, tá? Ela tem um ateliê que trabalha com essas pedras e são pedras realmente de boa qualidade. E tem uma pedra chamada Pedra do Sol, que é uma pedra marronzinha com um monte de estrela, que aquela pedra é sintética, para quem não sabe. Ou seja, não é uma pedra natural. Quem me ensinou isso foi minha filha de santo, que tem um ateliê. Se vocês quiserem saber depois qual que é o ateliê dela, me procure nas minhas redes sociais no privado, no chat, no direct, que eu passo o link dela para vocês conhecerem o ateliê dela. Você pode colocar pedras, você pode colocar velas, você pode colocar a bebida, mas você tem que saber o porquê que você está colocando dentro da sua casa. Depois de 24 horas, ou de 12 horas, você colocou à noite, no dia seguinte, o resíduo da vela é resíduo, gente. Para mim é lixo. Eu moro no meio urbano, eu não tenho como despachar isso. E se eu despachar a parafina, pode até poluir a natureza. Se eu jogar a bebida alcoólica na terra, eu posso até matar uma planta minha que eu tenho aqui no meu quintal. Então nós temos que entender que somos uma religião que respeita a natureza e não que agride a natureza. Nós temos que entender isso. E Xangô é o equilíbrio. É o equilíbrio da minha fé com o respeito à natureza. É o equilíbrio da minha fé com o que eu posso colocar e o que eu não posso na natureza. Se você for fazer uma oferenda fora da sua casa, você vai levar garrafas de vidro, você vai levar garrafas de copos de plástico, você vai levar copos de papelão. O que você vai levar? Leve cabaça cortadas ao meio, leve cuias de coco, despeje o líquido ali naquelas cuias da cabaça ou do coco, que são biodegradáveis. Coloque folhas para servir de toalha. Se você leva pano, aquele pano pode poluir a natureza. Vamos começar a pensar como protetores também da natureza, protetores dos pontos de força da natureza. Porque são lá que nós cultuamos os nossos orixás. É no ponto de força que eu cultuo o orixá. Eu lembro uma vez, quando nós viajamos para a Ilha do Couve, no litoral norte de São Paulo, e quando eu fui dar um mergulho lá, tinha uma latinha lá. Eu falei, putz, no meio do mar, aqui no meio da ilha, os caras vêm aqui e jogam uma lata no meio do mar. Meu, os caras não têm a capacidade de jogar a lata no lixo. Nós mergulhamos, pegamos a lata e tiramos. Vamos começar a pensar com respeito na natureza. Então, respeite a natureza. Faça os pontos de força. Porque oferenda no ponto de força tem que ter também diversas situações. Não é só você ir. Você tem que firmar para poder ir. Você tem que pedir licença para entrar no ponto de força. Você tem que pedir licença para sair do ponto de força. Não é só chegar lá e acender a vela e fazer. Existem guardiões daquele ponto de força. E aqueles guardiões do ponto de força estão lá. E se eles estão lá, nós temos que acreditar. Que respeitando, eu também serei respeitado e serei visto com outros olhos. É tão fácil cultuar um orixá, é tão fácil cultuar uma força. Nós, seres humanos, é que colocamos diversos empecilhos, diversas coisas. Mas, Paulo, eu quero colocar no meu altar um elemento, algo que possa simbolizar a força de Xangô. O que o senhor me aconselha?
Vamos lá. Eu sempre falo que tudo depende da sua fé. É isso? Se você acredita que uma imagem de São João Batista, uma imagem de São Pedro, uma imagem de São Jerônimo pode ligar você à fé de Xangô, então utilize a imagem. O importante é a sua fé. Se você acredita que uma imagem de resina, simbolizando Xangô mesmo, Xangô africano, te conecta melhor com o orixá, então utilize a imagem africana, a imagem de resina africana, a imagem de gesso africano, não importa. Mas se você consegue sincretizar, por exemplo, uma planta, você pode usar quebra-pedra, você pode colocar manjericão roxo no seu altar, que são ervas de Xangô. Ou então você pode colocar otás, que seriam olho de tigre, que seria seixo de rio, quartzo marrom, e colocando no seu altar, você pode simbolizar a força de Xangô. Lembrando que todos esses elementos precisariam ser consagrados para eles serem ativados. Não é só você pegar a pedra no comércio e colocar lá no seu altar. Ela tem que ser ativada, de preferência, por um guia espiritual de sua confiança. Não frequento terreiro, não tem terreiro onde eu moro. Aí sim, eu te aconselho a fazer uma oferenda para Xangô e levar a pedra, para que ela seja consagrada no ponto de força de Xangô. Posso fazer uma oferenda na minha casa? Em último caso, sim. Ah, mas vou fazer aqui em casamento, não pega nada. Lembra que nós temos a lei de causa e efeito e que Xangô é o equilíbrio e a justiça divina. Ele sabe se você pode ir no terreiro, ele sabe se você pode ir no ponto de força e sabe se você não pode. Pare de ser vaidoso. Não dê crédito às pessoas que estimulam a sua vaidade. Porque essas que estimulam a sua vaidade, principalmente dentro da mediunidade, elas não querem o seu bem. Elas querem, na realidade, o seu dinheiro. Essa é a realidade.